GPS, GPS meu. Existe alguém mais perdido na redação do que eu? Oi? Me chamaram aqui? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! E hoje a gente tá aqui pra te dar um GPS da redação. Eu disse a gente? É porque eu tenho aqui a ajuda especialíssima do professor Rafael Torres. E aí, professor? Fala, Chega mais. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Vem cá, a dissertação do Enem deixa muita gente nervosa. Tem muita gente que fica crazy com a crase? Na verdade, algumas pessoas imaginam ainda que o acento grave é só um detalhe que você coloca em cima de um A, mas o fenômeno é muito mais complexo que isso. Tem um exemplo aí? Tem, vamos lá. A mulher contemporânea exige que se proporcione a ela o mínimo de condições para o exercício de seu trabalho, com dignidade e respeito. Olha como é que são as coisas, né? As pessoas aprendem gramática, muitas vezes, tentando contar com macetes, estratégias. O fenômeno da crase é muito mais complexo do que isso. O fenômeno da crase é a fusão de duas vogais. Um A, normalmente preposição, e um outro A. Pode ser um artigo, parte de um pronome demonstrativo ou pronome relativo. A questão é a seguinte, nesse exemplo que a gente analisou, você tem a ela. Ela, uma palavra feminina. E muitos foram os candidatos, alunos, enfim, estudantes de gramática que aprenderam que diante de palavra feminina se coloca o acento grave. Só que um pronome como ela já carrega dentro de si uma informação que poderia substituir um artigo. Então, se tem ela, não tem artigo. Então, não tem artigo, não tem dois As, não tem acento. Então, parece que é um acento, mas na verdade é um fenômeno. O acento é só a indicação da existência dele. Outro perigo na hora de colocar tudo no papel é a concordância. Concorda? Boa. Concordo. A concordância, ela na verdade é o fenômeno que conecta termos a partir de informações como gênero, número e pessoa. No caso, por exemplo, da chamada concordância verbal. As opções dos candidatos, na hora de escrever a redação, acabam muitas vezes prejudicando essa concordância. Por exemplo, quando o candidato inverte posições de sujeito e verbo, é muito comum que haja uma certa negligência quanto a essas posições. E o erro acaba se tornando comum, curiosamente, até nas redações dos candidatos de quem você não espera que isso ocorra. Então, a questão da inversão é importante. E, além dela, um outro fator também decisivo é afastar o sujeito do seu respectivo verbo. No caso da concordância verbal, o candidato coloca um termo intercalado e aí ele perde um pouco da percepção de que termo está condicionando aquele verbo. No caso, sujeito. Por quê? Porque está longe, ainda mais com pouco tempo que ele tem para escrever, enfim. Aqui a gente gosta de exemplo, professor. Tem algum? Lógico, não se deve considerar correto, embora haja uma sociedade que concorde muitas vezes com essa postura, toda a agressão moral a que mulheres são submetidas diariamente em suas rotinas. Aí a questão é a seguinte, repara na posição da palavra correto e repara em qual o referencial da palavra correto, que é o termo toda agressão. Então, houve uma inversão. Como a gente conversou, quando inverte, a tendência de perda desse contato é muito grande e, consequentemente, o desvio gramatical. Mas dessa vez, além da perda de contato, você tem a inversão. E essa inversão, somada ao afastamento, acaba promovendo a chance do erro. Se é toda agressão, é correta. Mas a inversão e o afastamento, repetindo, fizeram com que o candidato errasse. Outra coisa que rola muito é tangenciar o tema, né, professor? Bastante. Se você pegar os temas nos últimos anos, você vai reparar que esses temas têm basicamente 3 componentes. Uma palavra, a qual a gente poderia dar um nome, uma nomenclatura de base central, que é o assunto. Uma outra que seria uma restrição dessa base central e uma outra restrição, local ou temporal. Vamos pegar o tema, por exemplo, de 2015. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Falar de mulher e de violência nesse tema seria um prato cheio para desvios, tangenciamentos. Só que quem manda bem nesse tipo de tema é quem é capaz de olhar para esses termos e fazer a associação entre eles. Então o tema não era violência, o tema não era mulher,
O tema não era violência contra a mulher, o tema era persistência, ou seja, a continuidade do processo de violência contra a mulher, onde? Na sociedade brasileira. Então o tangenciamento acontece quando o candidato desavisadamente acaba analisando só uma parte do tema em detrimento das outras. E isso acaba prejudicando a nota final. Era sobre violência contra a mulher. E as polêmicas que você tem depois da prova. Muito comum a galera se encontrar lá no pátio, resenhar como é que foi, enfim. Às vezes você percebe o tangenciamento nesse papo, quando você descobre que pessoas tiveram sobre o mesmo tema percepções diferentes. Posso contar uma historinha rapidinho? Quero agora. Houve uma ocasião em que o tema era um trecho de um texto literário. E aí, 3 candidatos saíram da prova com 3 temas na cabeça. Um diferente dos outros 2. Um achou que era a questão do afeto, do amor. O outro achou que era a interpretação de texto. E um terceiro achou que eram as pequenas coisas da vida. O trecho que gerava o tema era: o melhor da vida está nas entrelinhas. E a palavra entrelinhas promoveu essa leitura plural, o que acabou gerando textos diferentes e, por isso, interpretações distintas. Não é o caso do Enem, mas você repara que o fenômeno é o mesmo. Se você olha muito para uma palavra em detrimento das outras, olha o caos que você acaba provocando com isso. Outra coisa que pede atenção é aquilo que você chama de inconveniência transdisciplinar. Isso. Traduz aí pra gente. Vamos lá. Inconveniência, o fato de não haver adequação. Transdisciplinar, inclusive, foi um outro papo que a gente bateu aqui no programa 240, em que a gente discutiu a respeito de disciplinas que aparecem ao longo da prova e que podem servir como fundamento para a construção da argumentação. Exato. Mas é inconveniência. Então, por exemplo, você é muito bom em ciências humanas. Muito, muito bom. Mas aquele tema, em especial, talvez não dissesse respeito a essa matéria na qual você é muito bom. A folha, em branco, olhando pra você olhando pra ela, quase batendo um par ou ímpar, pra ver quem começa. E aí o que acontece? O cara tem a tendência de escrever sobre aquilo que ele sabe mais. Então, de repente, a história não era pra aquele tema, mas já que eu sei muito e eu preciso preencher linha, vamos por aí. Então, aí você tem, o fenômeno da matéria, que não é acoplado, que não é adequada àquele tema e que acaba aparecendo. E um outro fator também, que é o chamado texto expositivo. Eu deixo de me posicionar e dou muito mais espaço para um conteúdo externo, gerando uma oportunidade de texto pior. O candidato tem que tomar muito cuidado, saber o tamanho certo dessa interferência e, ao mesmo tempo, saber se a matéria realmente tem a ver com a discussão daquele tema. Opa! Peraí, rolou uma mensagem subliminar? Quero ver, volta aí. Desvio de tipologia textual predominante. Traduz de novo, professor, tá complicando. Vamos lá, a prova pede para você fazer uma dissertação argumentativa. Um texto com posicionamento e razões que façam com que esse posicionamento tenha uma lógica, tenha senso, enfim. A questão é que, de vez em quando, até por essa inconveniência transdisciplinar, por exemplo, ou por algum outro motivo, como você tem um exemplo muito bom, você acaba usando determinados trechos do texto para dar vazão a outras formas textuais que não a dissertação, que são muito bem-vindas, mas dependendo do espaço que eu dou para isso. Por exemplo, você está discutindo um tema como mobilidade urbana. Pegar a geografia e usar como oportunidade de defesa da argumentação é bem bacana, mas tem que saber quando terminar. A geografia termina quando o meu ponto de vista começa. Ou o meu ponto de vista termina quando a geografia entra, para defender aquilo que eu acho. Então, o desvio da tipologia acaba acontecendo aí. Se eu conto, se eu narro algo que acontece e que ilustra aquele tema, eu acabo fazendo um parágrafo com narrativa. Ou com uma dissertação expositiva, daí o texto expositivo. Então o desvio de tipologia é não saber usar os outros tipos de texto que não a dissertação a serviço dela. Mas tem como resolver isso fácil. No parágrafo, evita passar de um período, porque você deixa um período, uma frase só para aquilo e o resto para a tua opinião em relação àquele conteúdo que você levou para o texto. Bora falar de inconsistência teórica? Como o candidato pode evitar? O que acontece é que nessa reta de se preparar para esse tipo de texto, algumas informações se cruzam e elas acabam, muitas vezes, misturadas, resultando em algo nocivo e que compromete a qualidade do texto, gerando a inconsistência teórica, ou seja, uma teoria que não é consistente pelo fato de ela trocar nomes,
trocar citações, trocar palavras dentro de frases. Por exemplo, você tem o mito da caverna, que às vezes em redação já apareceu com cara de Aristóteles, quando na verdade não é o Aristóteles o autor da construção da teoria. Isso é inconsistência teórica, essa mistura de informação que acaba conduzindo a um resultado bem ruim. Lembrando que o mito da caverna de Platão, né? Vamos lembrar Por favor. Então, o autor, a frase e principalmente a contextualização da frase, tudo isso tem que estar muito em dia para que a citação seja realmente interessante. Gente, o candidato não tem que decorar o autor, a citação. Não se trata disso, né, professor? Não, a ideia não é essa. Isso não qualifica tanto a redação quanto muita gente imagina que qualifique. Próximo ponto, falha de referenciação. Vou explicar melhor a partir do exemplo, fechou? Beleza? A mulher encontra em sua rotina oportunidades frequentes de agressão moral, forçando-a se alterar a mesma em prol de uma vida mais segura. A mesma, feminino, singular. Você repara que feminino e singular são duas características que dizem respeito a três termos anteriores ao a mesma: mulher, rotina, agressão. Por mais que a palavra alterar diga respeito muito mais à rotina do que aos dois outros termos, você percebe a falha na referenciação porque quando eu tenho uma informação de gênero e de número que acaba batendo com três termos anteriores ao mesmo tempo, isso complica demais para o entendimento, apesar de, repito, um deles ser mais claro para qualquer que seja o leitor. Então a falha de referenciação é muito comum quando você tem mais de um elemento para o qual aquele em destaque, no caso a mesma, acaba apontando e tem que ser evitado. Então, como acertar de primeira? Tentar evitar termos como o mesmo e a mesma e investir em sinônimos ou até mesmo hiperônimos, termos com sentido mais amplo, que a gente comentou num programa aqui, inclusive, o 235, em que a gente falou de coesão, e que tem a capacidade de incluir o termo que já foi usado. Então, por exemplo, eu queria retomar rotina. Se eu usar o a mesma, enfraquece, como a gente conversou. Então eu troco rotina por dinâmica, eu troco rotina por cotidiano. Então com isso eu consigo fazer uma retomada mais precisa. Próximo ponto que requer cuidado na hora de fazer a redação é incoerência em conectores. Só para relembrar, professor, o que são conectores? São termos da língua que permitem que haja a ligação entre partes de um texto, principalmente as preposições e as conjunções. Conjunções essas que preocupam mais a gente. E aí, professor, quais são os conectores mais utilizados? Pensando nos causais, o já que, o visto que, pois, porque, importantes numa redação que precisa defender um ponto de vista que é apresentado no início. Conectores conclusivos, portanto, logo, então, principalmente para fechar a redação dizendo que o ciclo de ideias acaba, ou dentro de cada parágrafo, para um raciocínio que tenha sido construído por ali, conectores condicionais, se, caso, criando algumas situações hipotéticas que possam servir de ilustração para alguns argumentos. Isso varia muito conforme a pegada do texto, a tentativa de defesa da tese. Mas, se eu tivesse que escolher os mais frequentes, a gente caminharia mais ou menos nessa direção. E quando não funciona? Bora ver um exemplo de incoerência em conectores? Vamos lá. Embora a Lei Maria da Penha cumpra seu papel de tornar mais preciso o crime cometido contra a mulher, desenvolve-se uma sociedade mais consciente quanto à igualdade de direitos de crescimento pessoal e profissional. Se você pudesse dividir dois trechos bastante decisivos para a interpretação dessa incoerência, a gente colocaria uma barra depois dessa vírgula, aí perto de mulher. E aí você consegue perceber duas informações: o cumprimento de um papel cidadão e o desenvolvimento de uma sociedade melhor. Vamos lá. Cumprimento do papel de tipificar o crime. E, de um outro lado, o desenvolvimento de uma sociedade melhor. Não são informações que se opõem. O que você tem, na verdade, são informações alinhadas, uma contribuindo para a outra. Só que o conector que está fazendo essa ligação, e, na verdade, ele aparece invertido, ele aparece no início da frase, é o embora, que é um conector que sugere oposição. Ué, então, peraí. Eu tenho duas informações, elas não se opõem, muito pelo contrário, por essa barrinha que a gente botou aí, elas estão alinhadas, e eu coloco o embora, que é um conector que sugere oposição. Então aí surge a incoerência. É um conector que não se adequa, que não se adapta a essa conexão de ideias. E qual seria a construção correta dessa frase? Tirar o embora
e colocar um conector como quando, por exemplo. Porque com esse quando eu dou essa noção de simultaneidade, fazendo com que a coerência seja respeitada. E outra coisa que não custa lembrar, pessoal, nada de ficar repetindo a mesma palavra, né, professor? Quando você repete palavra, você demonstra, além de um vocabulário ruim, a dificuldade de desenvolver o tema. Vamos ver um exemplo? Quando a mulher é impedida de exercer sua cidadania, perde-se a chance de se desenvolver uma sociedade com que essa mulher conta como suporte para o desenvolvimento de seus projetos, típicos de uma mulher batalhadora. Mulher, mulher, mulher. É pior do que isso. Desenvolver e desenvolvimento. Chama a atenção para uma repetição que não incomoda tanto os candidatos quanto talvez deveria incomodar, que é a repetição de radicais. Candidato que quer fazer a coesão decolar é aquele que não toma só cuidado com a repetição de palavra, mas algumas estruturas, quando muito repetidas em sequência, também geram estranhamento. Radical é uma delas. Outra repetição também bastante complicada que o candidato, sempre que possível, tem que evitar, proximamente, é o de sufixos. São, mente, dade. São finais vocabulários muito comuns na língua portuguesa, gerando eco, gerando rima, que são estruturas que, para um texto técnico, que é o que se espera de uma dissertação argumentativa, não valem a pena, definitivamente. Foco total na proposta de intervenção. O que, quem, como, para quê e detalhamento. Na verdade, a transição de 2016 para 2017 foi muito marcada por uma certa confusão quanto a esse tipo de estrutura, que é a intervenção que tem que aparece lá nos critérios dessa cobrança. A questão é que essa oportunidade do detalhamento, que supostamente seria uma novidade, já aparecia em manuais anteriores, só que não como um item separado. Os manuais falavam de uma proposta mais detalhada, mas a título de tornar essa correção menos subjetiva, facilitar para que corretores dos mais diversos lugares do Brasil pudessem ter um alinhamento maior no que diz respeito à nota, criou-se esse outro item. Então eu tenho o que deve ser feito, quem deve agir para que esse o que seja colocado em prática, que meios eu tenho para fazer isso, qual o objetivo com que isso é proposto, e esse detalhamento pode ser uma informação a mais sobre o que eu proponho ou sobre como o que eu proponho deve ser executado. E uma coisa que não pode acontecer de forma alguma é utopia de intervenção, né, professor? Isso, porque quando entrou em cena, numa prova como a do Enem, a necessidade de se oferecer uma proposta como essa, como a intervenção, os candidatos, às vezes, na melhor das intenções, acabam propondo estratégias que quase encostam no fofo, no carinhoso, naquilo que de repente está cheio de intenção bacana em relação à resolução da questão, mas que na prática não se efetiva. A utopia da intervenção é propor uma idealização de solução, mas que não se efetiva, que não é sistêmica. Quando, por exemplo, você propõe que as pessoas se conscientizem, que é necessário que cada um faça a sua parte. Palavras como conscientizar-se, expressões como fazer sua parte, contar com o livre-arbítrio do outro, eu acho que isso resume bem, acaba muitas vezes desqualificando. Então, de repente, se o candidato quer propor isso, por que ele não vai por um caminho em que não ele se conscientize, mas que alguém faça isso? Campanhas de engajamento, campanhas de orientação, tirar o foco dele como livre-arbítrio, colocar numa terceira pessoa, pode ajudar muito a alavancar, a tornar essa intervenção melhor. Agente da proposta, que de vez em quando some, que de vez em quando nem dá as caras. Não pode esquecer de jeito nenhum, né? Não pode, porque isso com certeza prejudica a leitura, o entendimento da proposta em si. Vamos dar uma olhada no exemplo? Bora! Campanhas de orientação devem ser difundidas para que a mulher tenha total conhecimento do que lhe reserva a lei como forma de proteção. Ótimo, estou propondo campanhas de orientação, mas não disse quem. Se você parar para pensar, vamos lá. Parte da mídia pode contribuir para que essa campanha ocorra. Eu posso fazer uma parceria entre a iniciativa privada e o Estado para que isso ocorra. É fundamental que haja a menção a essa figura que vai colocar o processo para funcionar. Acontece muitas vezes que o candidato pressupõe que aquele agente seja óbvio. Por exemplo, campanha de orientação. Ele já imagina que seja o Estado. Só que ele esquece que a iniciativa privada também pode ter a oportunidade de, por conta própria, fazer isso.
Então, é muito importante que esse agente, por mais óbvio que pareça, esteja explícito para que um avaliador possa considerar a existência dele e dar os 200 que o candidato merece. E pode acontecer do agente da proposta ser incoerente com a proposta de intervenção? Pode sim. Pode acontecer que o agente tenha até uma conexão com aquela proposta que está sendo feita, mas não seja exatamente de quem se espera que aquilo seja colocado em prática. Vamos pensar, por exemplo, nos recursos midiáticos. Emissoras de televisão, emissoras de rádio, redes sociais e afins. Elas são decisivas para a democratização de algumas informações. Só que não cabe a essa mídia exatamente o exercício da fiscalização como do Estado, por exemplo. Então, se você fala de mídia como fiscalizadora, isso pode gerar um comprometimento, porque, na verdade, a mídia reporta, a mídia expõe para que todo o processo do Estado possa ser intensificado, quando ele não está acontecendo. Então, o candidato tem que tomar cuidado para não colocar um agente que, repetindo, às vezes tem até algo a ver, mas não é competência, né? O responsável, decisivamente. Às vezes até competência legal para que esse tipo de intervenção ocorra. A prova é depois de amanhã. Falando de modo geral, quanto tempo o candidato deve reservar para fazer a redação? 1h10 ou 1h20. Só que isso varia conforme uma série de aspectos. A maneira com que ele se desenvolve nas outras disciplinas, os ladrões de tempo, o fato de você ter uma prova com inúmeras disciplinas no mesmo dia, faz com que a gente diferencie vestibulandos de estudantes conteudistas. Uma coisa que vestibulando precisa entender, que fazer prova é tão importante quanto o conteúdo que se acumula para ela. Então a redação, no primeiro dia, acaba sofrendo impacto por isso, por essa falta de organização. E sem contar um detalhe. A entrada das ciências humanas junto à linguagem e redação, isso modifica a dinâmica da prova substancialmente. Então o candidato não pode dar mole, tem que perceber essa velocidade com que a prova passa e não parar. Tentar fazer com que todo o tempo possível seja colocado ali em prática para a execução das questões, revezando provas, mas no caso de redação de preferência, destinando só um tempinho para produzir o texto. Agora, olhando para a nossa câmera da verdade, aquele último conselho para quem vai fazer a prova depois de amanhã. A gente está a horas, por que não dizer, de uma prova que talvez não seja o momento mais decisivo da sua vida, mas tem uma importância. E se não tivesse essa importância, talvez agora você não estivesse pensando tanto nela quanto está. Essa reta final tem um detalhe que me chama muito a atenção, que é um sentimento de culpa que a gente carrega sobre o que não poderia ter sido deixado de lado. Mas eu vou te pedir uma reflexão bem rápida. Vai adiantar alguma coisa você colocar essa culpa na frente para que dessa forma você se desespere para fazer a prova? Não adianta. O que, na verdade, você precisa entender é que todo o seu potencial para essa prova depende de uma escolha que você vai fazer, que é a capacidade de se controlar, de se deixar em paz para que o seu melhor seja colocado em prática. Então, fechando esse raciocínio, eu espero que você tenha a paz necessária para que a justiça pelo seu trabalho seja colocada em prática. A sorte é muito bacana, mas ela costuma vir muito acompanhada de trabalho. E eu espero que o seu trabalho alcance o resultado que você merece. Essa aprovação é consequência do seu melhor. E é em busca desse melhor que eu gostaria que você deixasse essas últimas horas como caminho. Estou torcendo muito por você, pelo seu melhor, e eu tenho certeza que você vai dominar todo esse receio, toda essa angústia, porque você sabe o quanto de importância tem aí. E eu sei que você vai conseguir. A gente está torcendo muito daqui para você. Vou falar o quê, galera? Ficaram ligados? Professor, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez. Toda a ajuda e principalmente por esse conselho. Valeu eu que mesmo. agradeço pela honra de estar aqui sempre. Eu gosto de trabalhar, mas gosto mais ainda de trabalhar quando eu me sinto realmente comprometido numa missão que é oportunizar a educação para mais pessoas. Não é um vestibular, é um sonho que está envolvido dentro desse processo. A gente não pode encarar vestibular só como uma prova, mas como muito mais do que ela. É anseio, é desejo, às vezes de infância ou às vezes de outro dia. Isso é fundamental. Pessoas que ainda sonham, isso me mexe. E eu sou muito feliz quando eu posso dividir isso com as pessoas. Muito obrigado. É isso, galera. Lembrando que domingo, após a prova, 20 horas, estaremos ao vivo aqui e no YouTube. Então até lá. Tchau, tchau. Boa prova.